boa tarde pessoal. Então, como disse o Djalma, meu nome é Tadeu Lemos, eu sou médico especializado no tratamento de dependentes químicos, sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, membro da Associação Catarinense de Psiquiatria e sou um dos diretores, dos vice-diretores, melhor dizendo, da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas. Aqui na UFSC eu leciono psicofarmacologia no Departamento de Farmacologia, no Centro de Ciências Biológicas. Bom, a proposta é eu estar com vocês conversando sobre drogas, né? Esse é um tema bastante abrangente, o título é dado propositalmente, de forma abrangente, para que a gente possa, depois da minha explanação, né, ter uma abertura para vocês e vocês possam perguntar o que desejarem, né, acerca desse tema, né? Quando a gente se propõe a falar sobre drogas, né, a gente fala de um universo bastante amplo, um universo que envolve questões biológicas, questões psicológicas, comportamentais, questões sociais, mesmo questões de ordem da espiritualidade. Então vejam que é um tema realmente bastante amplo. E quando nós, enquanto profissionais, nos propormos a abordar esse tema junto a indivíduos que sofrem de problemas relacionados ao consumo de drogas, né, todos esses aspectos precisam estar envolvidos na nossa abordagem. Bom, algo importante, na minha opinião, é nunca esquecermos de que, a princípio, droga dá prazer, né? E o prazer é uma função inerente, né, ao funcionamento do nosso organismo, né, do nosso cérebro, da nossa mente. O prazer ele é determinado por aspectos relacionados à razão e à emoção, passa por aí também a nossa memória, né? E tudo isso, razão, emoção, prazer, são determinantes de nossos padrões comportamentais. Então, quando eu digo que droga dá prazer, e nós sabemos que prazer envolve razão, emoção, determinando vários comportamentos, é a mesma coisa que eu dizer a vocês que drogas modificam o nosso comportamento, né? E modificam o nosso comportamento porque modificam o funcionamento do nosso cérebro. E vamos abordar um pouco disso ao longo dessa tarde. Eu gosto muito de fazer uma analogia com essa figura que vocês estão vendo, que é o Jardim das Delícias Terrenas, né? É um quadro pintado por um artista flamenco, né? Lá em 1502 aproximadamente, o autor chama-se Hieronymus Bosch. Esse quadro está no Museu do Louvre, em Madrid, é um quadro bastante interessante, ele é enorme, não é? Disse que ele é um tríptico, porque o que vocês veem nas bordas dele, na verdade, são portas, ele se fecha. E o que a gente vê aí, né? Na imagem à esquerda de vocês, Adão e Eva no paraíso. Na imagem à direita de vocês, o purgatório. E no centro, o Jardim das Delícias Terrenas. Por que eu faço analogia disso com drogas? Porque na minha concepção, no início do consumo, o que o indivíduo busca numa droga, nessas drogas que causam, podem causar abuso, dependência, chamadas drogas psicotrópicas, né? Ele busca prazer, né? Prazer que no cotidiano de qualquer um de nós, ele pode ser encontrado de inúmeras formas. E o artista aí nos mostra diferentes formas de prazer nesse Jardim das Delícias Terrenas, né? Pessoas conversando, namorando, fazendo sexo, caçando, brincando, praticando esportes, nadando. Então há muitas formas de se buscar prazer. Um indivíduo, alguns indivíduos buscam uma sensação de prazer na droga, né? Algumas pessoas nos perguntam, né, por que estes indivíduos buscam a droga para ter prazer? Será que a vida deles é tão ruim assim, como se fosse um purgatório, por isso eles buscam o Jardim das Delícias Terrenas? Essa é uma possibilidade, né? Buscar um prazer artificial pode ser uma forma de aliviar algum sofrimento, né? Mas há pessoas que, pode-se dizer, vivem num suposto paraíso,
mas que também gostam de buscar o prazer nas drogas. Então, nesta analogia, eu quero frisar de que a questão é muito complexa, né? Não é só uma questão de um indivíduo buscar nas drogas uma compensação para algum tipo de sofrimento ou algo negativo na sua vida, mas pode ser simplesmente, sim, a busca de um prazer adicional mesmo para quem já tem, né, possibilidades outras, né, de obter prazer e satisfação na vida. Bom, para falar dessas questões relacionadas a drogas, eu acho que é importante que nós esclareçamos alguns conceitos. Eu acho que 3 conceitos importantes são uso, abuso e dependência de drogas, né? Quando eu falo de uso, eu estou me referindo ao consumo de uma substância, no nosso caso aqui psicotrópica, então drogas que podem causar dependência, né? Num padrão que não traz prejuízo, nenhum tipo de prejuízo para essa pessoa. Na realidade, nós sabemos que a maior parte dos usuários de drogas psicotrópicas ou psicoativas, eles não desenvolvem abuso ou dependência. Eles fazem um uso que é popularmente conhecido como uso recreacional. Quando nós falamos em abuso, nós estamos falando de um padrão de uso com risco de prejuízo. Prejuízo este que pode já estar instalado ou não. Por exemplo, já está muito bem determinado que fumar cigarro diariamente, independente do número de cigarros fumados, traz prejuízo para o indivíduo. Esse prejuízo pode não aparecer no momento em que ele está fumando o seu cigarro, mas ele pode aparecer a mais longo prazo. Então isso já é um padrão de abuso, né? Quando nós falamos em dependência, nós estamos falando de um conjunto de manifestações que caracterizam uma doença. A dependência de drogas, também chamada de dependência química, né, ela é uma doença, né? Ela é uma doença considerada crônica, ela é uma doença recidivante, né? Ela é uma doença incurável, porém ela é uma doença tratável. Então nós podemos dizer o seguinte: a maioria dos usuários de droga não desenvolve abuso. Porém, aqueles indivíduos que desenvolvem abuso, a maior parte deles tende a desenvolver uma doença chamada dependência química, né? Ou a gente fala em psiquiatria, transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? Que envolve desde a dependência ao abuso, né? E todas as suas consequências. É muito importante também nós considerarmos que cada droga, especificamente, tem seu próprio efeito. Então, nós temos características gerais ou genéricas, né, que vão nos permitir dizer se o indivíduo é dependente ou é usuário de uma droga, né, mas nós temos variações que vão estar relacionadas ao tipo de droga que esse indivíduo usa, né? Então, o desenvolvimento de problemas relacionados ao álcool é diferente do desenvolvimento de problemas relacionados ao tabaco, ao tabagismo, à cocaína, à maconha e assim por diante, né? Mas independente do efeito específico de cada uma dessas drogas, o que elas todas têm em comum, né? O que essas drogas todas têm em comum é o fato de que elas atuam no nosso cérebro numa via neuronal já muito bem determinada, caracterizada, que é essa que aparece desenhada aí para vocês, que nós chamamos de via mesolímbico-cortical ou via mesocórtico-límbica, que vai lá dessa área tegmental ventral, que aparece como a TV aí, né, que está numa região medial do nosso cérebro, que é o mesencéfalo, vai para uma área límbica do nosso cérebro, que aparece aí o NACC, que é núcleo accumbens, né, e vai também para o córtex pré-frontal. O que é importante a gente saber sobre essas áreas? A área tegmentar ventral, né, é onde está localizado, então, o corpo desse neurônio, e o axônio dele vai se projetar ali para as áreas límbicas, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, né? A área tegmental ventral, então, é onde se dá o reforço pelo uso, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já daqui a pouco. Então, quando uma droga chega à área tegmentar ventral, ela estimula esse neurônio que ali está, né,
Esse neurônio é um neurônio capaz de sintetizar e liberar dopamina. Então, o neurotransmissor dessa via mesolímbico-cortical é a dopamina. Esta dopamina, ela vai agir no núcleo accumbens e quando ela atua ali no núcleo accumbens, ela dá a sensação de prazer. E essa dopamina vai agir também lá no córtex pré-frontal. Quando ela atua lá no córtex pré-frontal, ela vai ativar todo um complexo nosso, neurobiológico, responsável pela nossa capacidade de julgamento, de tomada de decisões. Então, qual é a lógica disso na questão do efeito de uma droga? Droga atua na área tegmentar ventral e dá prazer. O córtex pré-frontal, informado deste prazer, faz com que nós possamos decidir. Eu quero continuar tendo este prazer, está bom, estou satisfeito, eu não quero mais. E eu paro de usar a substância. Essa é a forma como se dá essa ação biológica. Então, por isso, a gente já disse desde o início, toda droga dá prazer. E este prazer é, sim, neurobiológico. O quanto esse prazer representa para cada indivíduo, então vai depender também de toda uma questão de um background emocional que esse indivíduo tem, vai depender também da sua capacidade cognitiva, de como ele relaciona emoções, prazer e a presença da droga naquele momento. Então vejam que a droga, ela vai fazendo conexões com aspectos cognitivos e emocionais do indivíduo. Toda droga dá prazer, eu disse isso a vocês. Algumas drogas, elas têm uma ação farmacológica que ela é diretamente dopaminérgica. Ou seja, a substância química, que é essa droga, ela vai atuar diretamente lá naquela via dopaminérgica mesolímbico-cortical. Mas há drogas que elas não têm uma ação dopaminérgica direta. Elas atuam em outros sistemas de neurotransmissão no nosso cérebro, que é o que aparece nessa caixinha colorida aí para vocês, o GLU, que é o glutamato, o GABA, o ópio do sistema opioide, NA de noradrenalina, sistema noradrenérgico, 5-HT é de serotonina, sistema serotoninérgico, CB é o sistema canabinoide, então são outros sistemas de neurotransmissão. Então a droga pode agir nesses outros sistemas de neurotransmissão, em algum deles, e estes, por sua vez, é que vão ativar aquele sistema dopaminérgico mesocorticolímbico ou mesolímbico cortical. Resultado final disto, prazer. Bom, mas o efeito dessas drogas, ela não está só sobre essa via mesocorticolímbica, e ali no sistema límbico, e ali no córtex pré-frontal. As drogas atuam também em outras áreas do cérebro. Então vocês têm aí nessa figura uma representação de outras áreas do cérebro que sofrem ação também de substâncias psicotrópicas. Claro que a maior ou menor ação sobre essas diferentes estruturas vai estar relacionado ao tipo de droga. Então eu não vou agora pontuar uma a uma com vocês, mas vocês têm aí exemplos de estruturas muito importantes. Já havia mencionado o córtex frontal, que aparece lá na bolinha em cor-de-rosa, responsável pela nossa capacidade de pensamento, julgamento, planejamento. Então, drogas psicotrópicas podem interferir com essa nossa capacidade. Vamos pegar um outro exemplo ali, o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do nosso cérebro responsável pelo controle de reações corporais, ao ambiente. Ele é um modulador da amígdala, que é uma outra área do nosso cérebro importante na modulação das nossas emoções, especialmente emoções aversivas relacionadas a medo. Então, as drogas modificam o funcionamento dessas estruturas. Modificam o funcionamento do hipocampo, que está ali na bolinha amarela, que é uma área importante na modulação das nossas emoções também, da nossa memória. Então, drogas psicotrópicas vão interferir com a modulação das nossas emoções e da nossa memória. Um último exemplo aqui nesse slide, vou usar o complexo olfatório, que está na bolinha vermelha, que é uma área bastante primitiva do nosso cérebro, é chamado de centro emocional primitivo. Por quê? Porque os estímulos olfatórios, eles vão direto a esse complexo, sem passar por uma área anterior, que seria o tálamo, né? O tálamo é uma área que, quando um estímulo passa pelo tálamo, o tálamo é que diz assim, esse estímulo vai para tal área do cérebro,
esse outro vai para outra área, esse é visual, esse é auditivo. Mas os nossos estímulos olfativos, eles não passam pelo tálamo, eles vão direto para o complexo olfatório. Então eles têm uma ação bastante intensificada sobre o nosso sistema nervoso central. E no complexo olfatório a gente vai ter a modulação, então, de emoções muito intensas, né? E relacionado, por exemplo, também com modulação do próprio prazer, né? Também com questões relacionadas a emoções sexuais, enfim, emoções bastante intensas. Então, as drogas psicotrópicas, elas vão atuar também sobre esse padrão emocional. Então, vejam que elas modificam bastante nossas emoções e nossos comportamentos, e a gente já tem hoje evidências neurobiológicas, né? Bastante importantes, bastante robustas com relação a isso. Então, não há mais o que questionarmos com relação a esses efeitos neurobiológicos. Essa figurinha está aí para mostrar para vocês que as interações entre essas diferentes estruturas vão estar mais envolvidas, né, com determinados momentos do uso. Por exemplo, aquelas estruturas que vocês veem aí na cor azul, né, são estruturas que são mais afetadas agudamente pelas drogas psicotrópicas, né? As estruturas em vermelho são aquelas estruturas que vão ter um papel mais importante na síndrome de abstinência a essas drogas. E as estruturas em verde são aquelas estruturas mais relacionadas com a fissura. Então, só para pontuar, vejam aí que em verde está o hipocampo, relacionado com nossas emoções e memória. Está aí o complexo olfatório, aquele das emoções intensas, né, primitivas, e está o córtex frontal, né, que dá a nossa capacidade cognitiva de julgamento, né, e de escolha, de juízo sobre as determinadas situações. Então, todos são aspectos neurobiológicos que a gente já está conhecendo melhor com relação ao efeito das tais drogas psicotrópicas ou drogas de abuso. Mas, obviamente, né, nós já sabemos que a questão toda relacionada às drogas de abuso ou psicotrópicas não diz respeito apenas ao efeito neurobiológico dessas substâncias. Também tem a ver com outros aspectos. É o que se tenta demonstrar nessa figura que está. Vocês vejam, lá embaixo há fatores econômicos, sociais e físicos também envolvidos, né? O próprio processo de desenvolvimento de um indivíduo, então, se essa droga chegou a esse indivíduo, é uma mãe que usou durante a gravidez e chegou a esse indivíduo enquanto um feto, ainda um bebê na barriga da mãe, é o adolescente, é a criança que está começando a usar droga, tudo isso vai modificar o tipo de prejuízo que isso vai causar, né, com o uso continuado da substância, né? O próprio estilo de vida dos pais influencia, né, nos efeitos que a gente vai ter, né? Então, pais que já são usuários de droga, um indivíduo que em casa o uso de droga é uma coisa comum, faz parte do dia a dia. E quando eu estou falando aqui o uso de droga, não vamos ficar pensando só nas substâncias ilícitas, não. Álcool é muito importante nesse contexto, né? Porque beber álcool desde pequeno, eu via na minha casa as pessoas bebendo, isso fica algo, como é trivial, é normal, não tem problema para a maioria das pessoas, mas se alguns outros fatores de vulnerabilidade existem para esse indivíduo, isso pode sim vir a ser um problema. Também tem a ver o próprio temperamento do indivíduo, a própria questão do seu metabolismo. Então, tem pessoas que metabolizam o álcool de uma forma, outros metabolizam de outra forma, e tudo isso influencia. Então, vejam que é um conjunto muito grande de estímulos naturais envolvidos, né, num processo de uso de uma substância desse tipo, uma substância psicoativa, psicotrópica, pode causar dependência. Então, esses estímulos somados a toda uma questão biológica de circuitaria cerebral, né, que vai às questões morfológicas, anatômicas, a toda a função fisiológica, é a questão do funcionamento daquelas estruturas que eu mencionei para vocês antes, né? Como isso influencia sobre o processo cognitivo, vai determinar, então,
como nós vamos reagir ou como o indivíduo vai reagir a essas substâncias. Seja no cérebrozinho onde vocês veem uma setinha vermelha mostrando aquela questão do prazer gerado pela substância na via mesocórtico-límbica, no cérebrozinho que vocês veem aí algumas setinhas azuis, isso é para mostrar como o córtex pré-frontal tenta modular esse prazer. Tá? Então tudo isso aí é dependente de todos esses fatores. Por isso, lá no início eu dizia para vocês, não é uma questão meramente biológica, é uma questão também psicológica e social. Né? Não podemos deixar de mencionar o que diz respeito a um cérebro em desenvolvimento. Hoje nós já sabemos que o cérebro do indivíduo só está plenamente formado lá por volta dos seus 21 a 24 anos. Né? Então as pessoas só estão emocionalmente e cognitivamente completas do ponto de vista, né, da formação do cérebro nessa fase da vida, porque é quando todas as sinapses cognitivas, né, já estão plenamente formadas. Então o que significa um indivíduo usar drogas psicoativas, psicotrópicas, enquanto ainda criança e adolescente? Significa que essa droga ela vai interferir no processo de maturação cerebral, que é o que a figurinha mostra aí para vocês, quando vocês veem esses cérebrozinhos que começam bem colorido lá no age 5, né, idade de 5 anos, e vai ficando mais azulado até os 20. Quanto mais azulado, maior a maturidade dele. Né? Por isso a grande preocupação que de uma maneira geral temos com o uso precoce desse tipo de substância. Né? Essa figurinha aqui é para mostrar para vocês o seguinte: sim, nós já sabemos que o cérebro de um indivíduo dependente químico é diferente de um cérebro de um indivíduo que não é dependente químico. Tá? E essas siglazinhas todas que aparecem aí, que depois na leitura calma e detalhada desse material vocês vão identificar todas certamente, diz respeito àquelas estruturas que eu já mencionei anteriormente. Então vocês podem ver no diagrama na letra A, que diz respeito ao cérebro do indivíduo não dependente químico, né, em que a gente tem uma maior atividade, né, no córtex pré-frontal. Ou seja, no indivíduo não dependente químico, a gente tem esse córtex pré-frontal, que é o nosso parte cognitiva, da inteligência, tá, modulando, né, toda a parte das emoções, todas as estruturas envolvidas com emoções e comportamento. Já no cérebro do indivíduo dependente químico, que vocês podem observar comparativamente, é uma maior atividade das outras estruturas, que não o córtex pré-frontal, que olhem lá, está um quadradinho pequenininho, justamente para mostrar isso. Há um predomínio dessa atividade emocional, né, com uma pouca capacidade cognitiva de controle disso. Então os indivíduos eles tendem a ser mais impulsivos, mais compulsivos, né, nas suas emoções e na sua busca por prazer. Né? Dizemos que há dois mecanismos básicos pelos quais o indivíduo busca o uso de drogas, né? O reforço e a habituação. O reforço pode ser positivo ou negativo. Positivo quando ele usa a droga, porque ele usa, é bom, eu quero usar de novo. Negativo quando o que leva ele a usar a droga é a busca do alívio de um sofrimento, que pode ser desde um sofrimento psicológico, psíquico, até um sofrimento orgânico mesmo. Né? Alívio de dores, por exemplo. Né? E o outro mecanismo, que é o da habituação, diz respeito a fenômenos importantes, como da sensibilização, né? Então o indivíduo tornar-se mais sensível ao efeito de uma substância, existe uma série de processos neurobiológicos explicando isso. A tolerância é o efeito que, com o uso crônico de uma droga, quanto mais o indivíduo usa, menos o efeito inicial da droga vai aparecendo. Então ele vai aumentando a quantidade de droga para manter aquela resposta que ele tinha inicialmente lá quando começou a usar a droga. Né? E o próprio fenômeno da abstinência, que é isso. Quando ele fica sem a droga, o organismo reage à falta dessa substância, porque ao longo de um processo de uso crônico, de longo prazo, o organismo se habituou a isso. O que é que o organismo se habituar? Desenvolveu sensibilização a alguns efeitos, tolerância a outros, tá? A síndrome de abstinência aparece. Então, há todos esses processos envolvidos um mecanismo básico de por que um indivíduo torna-se dependente, pensando do ponto de vista neurobiológico. Né? Porque se a gente vai para o psicossocial,
aí o conjunto de fatores é enorme. Tá? Então, vocês vejam aí, lá em cima, na parte branca, fatores prévios ou predisponentes ao uso de uma droga. O que pode facilitar? Tem questões biológicas aí, como a vulnerabilidade genética, mas tem questões sociais importantes, a aprendizagem social, o acesso facilitado às drogas, né? Escolha dos pares, tem própria história de vida do indivíduo, vulnerabilidade social, o ambiente em que ele vive, as políticas públicas, né? Se são facilitadoras de acesso ou não. Né? E na parte que aparece aí com fundo preto estão alguns fatores de manutenção do uso. Então, o indivíduo, por questões, né, relacionadas lá a sociais e também questões genéticas, ele busca a substância, daí vão ter aqueles fatores que vão fazer com que ele continue usando a substância. Né? Então, por exemplo, ele usa a droga e é bom, é a recompensa. Bom, é bom, eu quero de novo. Condicionamento operante, eu vou buscar de novo. Né? Se ele faz isso várias vezes, daqui a pouco, se ele não busca a droga, o organismo reage. São os sintomas de abstinência. Então, é um reforço negativo. Ele fica mal, ele busca a droga, porque se ele usar, vão passar as manifestações negativas, ruins da abstinência. Né? Então, a droga ajuda a aliviar sintomas de abstinência, isso gera uma percepção cognitiva de alívio, e isso é junto ao reforço social de pares, meus amigos também usam, o pessoal usa, é legal, isso reforça a manutenção do uso. Então vejam que é um sistema bastante complexo que está atuando em todo esse contexto. Né? Eu trouxe aqui uma classificação de drogas, mas eu sei que hoje, né, é um conhecimento que já está bastante difundido. Né? Nós costumamos classificar as drogas psicotrópicas em drogas estimulantes, depressoras ou perturbadoras. Estimulantes da atividade do cérebro, depressoras da atividade do cérebro, não significa que causam a depressão doença, isso é outra história. E perturbadoras, que são aquelas alucinógenas. Então, alguns exemplos rápidos: estimulantes, tabaco, cocaína, anfetaminas são drogas estimulantes. Tabaco, elas podem ter diferentes apresentações. Aqui eu trago o exemplo do tabaco, com diferentes apresentações, né? Do cigarro ao fumo de rolo. Né? A cocaína, que é produzida a partir das folhas da coca, né? Uma planta muito comum na região andina, e por um processo, né, de síntese longo vai produzir o hidrocloreto de cocaína na forma de pó. Vocês têm na parte inferior à esquerda de vocês o pozinho de cocaína. A figurinha do meio é a merla, que seria a pasta aí que eu chamei de freebase, né, a pasta base. E vocês têm à direita as pedrinhas, que são o crack. Né? Então, crack, só para lembrar, é cocaína, não é uma outra droga como alguns pensam. Né? Aqui um outro exemplo de droga estimulante, que são as anfetaminas. Né? A plantinha ali, originalmente as anfetaminas vêm da marrom efedra, mas hoje em dia elas são praticamente todas sintéticas. Né? Não se utiliza mais anfetaminas naturais. Né? São sintéticas e aparecem em diferentes formas: pequenos cristais, os comprimidos coloridos, que são as famosas balas. Né? Quando a gente fala de drogas depressoras, certamente o maior exemplo é o álcool. Os barbitúricos também são depressores, os benzodiazepínicos, que são muito abusados pela população de uma maneira em geral, muito conhecido o diazepam e o clonazepam, para não citar todos. No grupo das substâncias depressoras, a gente tem ainda os narcóticos, propriamente ditos, que são analgésicos opioides, o ópio, a morfina, a heroína, a metadona. Alguns são usados como medicamentos, como a codeína, a meperidina, o fentanil. Nesse grupo ainda estão os solventes inalantes, como substâncias depressoras. Solventes inalantes, aí a gente lembra o lança-perfume, e tem vários outros exemplos listados aí: acetona, benzina, cola de sapateiro, outras colas, o próprio esmalte, as tintas, os solventes em geral, que os indivíduos então cheiram essas substâncias e tem um barato. Por isso, uma breve ilustração aí, que as apresentações são as mais variáveis, desde as bebidinhas, comprimidos, ampolas, porque podem ser injetados, pozinhos, né, que podem ser misturados com água injetados e podem ser também misturados com outras substâncias, como por exemplo com maconha, com cocaína, etc. Né?
O grupo das perturbadoras ou alucinógenas, né? Perturbadoras porque a gente diz que elas perturbam a atividade do sistema nervoso central, perturbam a forma como o nosso cérebro percebe as sensações, né? Os sentidos, perturbam os sentidos. Então a gente tem aí perturbadores ou alucinógenos naturais, como a dimetiltriptamina, que está numa planta chamada chacrona, que é uma das plantas utilizadas, por exemplo, na preparação do Santo Daime. Nos cogumelos, a gente tem os cogumelos do gênero Psilocybes, a gente tem a psilocibina, né? Temos ainda os derivados da cannabis, onde a gente tem a maconha e o haxixe, né? O haxixe e a seiva. Hoje a gente também tem o óleo, né? Produzido a partir da maconha. Os derivados do peiote, que é um cacto muito comum nas florestas da América Central, aparecem também um pouco na floresta amazônica, mas não muito comum. Dele se extrai a mescalina, que é um alucinógeno bastante potente. Tem outros alucinógenos que estão relacionados a plantas da família das daturas, né? Farmacologicamente a gente chama eles de anticolinérgicos, porque eles têm uma ação de bloqueio de um sistema colinérgico no cérebro. E aí nós temos plantas que são conhecidas como beladona, lírio, saia branca, zabumba, trombeta, trombeteira, dama da noite. Esses nomes às vezes também mudam segundo as diferentes localizações geográficas do nosso país, mesmo aqui no nosso estado. Tá? Temos os alucinógenos sintéticos, talvez o mais conhecido seja o LSD, não? E também o mais potente alucinógeno que nós temos conhecimento atualmente. O êxtase, que é o MDMA, que também é uma anfetamina, né? Então ele é tanto estimulante quanto ele é alucinógeno, né? E tem outros que são utilizados mais como medicamentos e que já foram muito abusados. Hoje o acesso já está um pouco mais difícil, mas são medicamentos utilizados para tratar transtornos neuromusculares. Então tem 3 exemplos aí: biperideno, diciclomina, triexfenidila. Então vejam que o menu, a carta, né, de substâncias psicotrópicas, ela é bastante ampla. Tá? Aí algumas ilustrações, né, certamente é fácil reconhecer algumas. Ali a preparação de um baseado, que é a maconha, os 2 indivíduos embaixo preparando o Santo Daime, a folhinha verde ali na mão do indivíduo de camiseta vermelha, a chacrona. O cactozinho que vocês veem aí é o peiote, a plantinha branca ali, a florzinha branca é uma datura, né? Tem um cogumelo ali ao lado, né? O cogumelo in natura e o cogumelo seco, é aquela figurinha menor, e os selinhos, né, que são pontos de LSD. Né? Na figura seguinte, vocês têm ali a papoula, de onde se extrai o ópio, né? O ópio ele vai estar nesse leite branco aí que aparece saindo do bulbo da planta. Ao lado, uma seringa com um tubo de heroína, né? Embaixo, apresentações diferentes, né? Da heroína, naquela forma assim que parece um melado ali, amarelado. Depois na forma de pó, comprimidos de codeína, vocês veem ao lado. Então são diferentes apresentações de opiáceos. Né? Vocês têm aqui os critérios que são adotados no Brasil pelo Código Internacional de Doenças para a gente considerar o abuso de uma substância psicotrópica. Então, para que a gente diga que o indivíduo é um abusador, a gente deve encontrar pelo menos um dano real à saúde física ou mental desse indivíduo. Né? Então é um padrão de uso, como eu disse antes, que implica em risco, mas que ainda não preenche os critérios para dependência. Né? E esses são os critérios para dependência. Tá? Então eu tenho que ter pelo menos 3 desses critérios para poder dizer que um indivíduo é dependente. Não é objetivo aqui ensinar ninguém a fazer diagnóstico de dependência, mas apenas para deixar claro que dependência é uma doença, dependência química é uma doença para a qual existem critérios diagnósticos. Tá? E aqui eles estão para conhecimento de vocês. Bom, se dependência química é uma doença, e como eu disse antes, ela é uma doença crônica, recidivante, ela é incurável, porém ela é tratável. Por que a gente diz que ela é incurável? Porque o dependente químico, ele é um indivíduo sempre em possibilidade de recaídas. Por isso se diz que ela é incurável. Porém, ela é controlável mediante tratamento. Né? E universalmente, no mundo inteiro, o tratamento, de uma maneira geral, segue
alguns princípios. Eu trago aqui para vocês os 13 princípios do NIDA, que é um instituto americano sobre drogas de abuso, que são considerados pela Organização Mundial de Saúde como referência. Tá? Então os 13 princípios estão listados nesse livrinho que vocês podem baixá-lo gratuitamente pela internet, é muito fácil localizar. É só botar esse título que está aí que vocês vão conseguir baixar o arquivo dele inteiro. Então eles dizem o seguinte: dependência química é uma doença complexa e tratável que afeta a função cerebral e o comportamento. O que eu vim tentando mostrar para vocês, né, as comprovações neurobiológicas que a gente tem e também os aspectos psicossociais que são extremamente importantes. Segundo princípio, não existe um único tratamento para todos. Né? Ou seja, cada indivíduo, né, precisa ter o seu próprio protocolo de tratamento exigindo diferentes abordagens, porque é uma doença complexa, né, envolve diferentes aspectos da vida do indivíduo. O tratamento deve ser prontamente acessível. Né? Como é uma doença que implica em que o indivíduo tenha motivação para realmente engajar num processo terapêutico, se defende que deve-se ter a possibilidade terapêutica prontamente acessível para o indivíduo, né? A qualquer momento, a qualquer dia. Pelo menos para que esse indivíduo receba uma orientação e aos poucos ele vá, então, entrando num processo terapêutico. Né? O tratamento efetivo, diz o quarto princípio, atende às múltiplas necessidades do indivíduo, não apenas o abuso de drogas. Sim, porque como a gente viu, a gente tem que considerar o que leva um indivíduo a buscar essas drogas, o que representa a droga na vida dele. Então pode haver uma questão de outras necessidades por trás disso e tudo isso precisa ser atendido. Existem aspectos psicossociais importantes, nós falamos, vulnerabilidades sociais importantes. Então não adianta simplesmente vir com uma proposta de um tratamento médico clínico sem a gente também abordar os outros aspectos. Né? Quinto princípio diz que é fundamental permanecer em tratamento por um período adequado. E as pessoas perguntam, qual é o período adequado? Não existe um número mágico. São 2 meses, são 6 meses. Na realidade, como o tratamento deve ser adequado a cada indivíduo vai ter seu tempo. Né? E esse tempo é muito variável. Então, a adequação desse tempo ela vai ser estabelecida na relação terapêutica desse indivíduo com a equipe toda envolvida no seu tratamento. Sexto princípio, aconselhamento individual ou em grupo e outras terapias comportamentais são as formas mais usuais de tratamento. Sim, sempre, aconselhamento, abordagens psicoterápicas, especialmente as comportamentais, porque acabam dando uma resposta um pouco mais rápida, né, são fundamentais no tratamento. Sétimo princípio, medicamentos também são importantes, especialmente quando combinados com psicoterapia. Então, é possível um tratamento só com psicoterapia? Em alguns casos, sim. É possível um tratamento só com medicamentos? Não. Precisa também a psicoterapia ou minimamente um aconselhamento, né, para esses indivíduos. Oitavo princípio diz que o plano de tratamento deve ser revisado continuamente para atender às necessidades das suas mudanças. Bom, como é uma mudança que afeta o comportamento, né, esse comportamento vai mudando, inclusive existe uma classificação de estágios de comportamento, indivíduo pré-contemplativo, contemplativo em ação, dependendo da motivação dele, então os estágios de motivação vão mudando e o plano terapêutico deve sendo adaptado a cada estágio de motivação desse indivíduo. Nono princípio diz que muitos dependentes apresentam outra doença mental, né, que são as comorbidades psiquiátricas, é um outro transtorno que está ali se desenvolvendo junto. Nós sabemos que mais da metade dos dependentes químicos tem comorbidades psiquiátricas, ou seja, outros transtornos psiquiátricos juntos, e eles precisam ser tratados, caso contrário o tratamento não será eficaz. O 10º princípio diz que a desintoxicação é somente a primeira etapa do tratamento e não garante mudanças a longo prazo. Então, desintoxicar, na verdade, é a parte mais fácil. O mais difícil é a manutenção desse tratamento, né? Que é a segunda parte. 11º princípio diz que o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Isso é uma questão bastante polêmica, mas é real. É claro que um indivíduo motivado com tratamento voluntário, isso é bem melhor, sem dúvida alguma. Mas há situações que são a exceção da exceção, tá? Isto não é a regra, é bastante excepcional,
em que, às vezes, para salvar a vida de um indivíduo é necessário que o tratamento seja mesmo involuntário, ou seja, é um indivíduo não querendo, mas é uma questão de salvar a vida, porque às vezes ele está tão comprometido cognitivamente que alguém vai ter que decidir por isso. 12º princípio, o uso de droga durante o tratamento deve ser monitorado, pois podem ocorrer lapsos. Então, o que são lapsos? É um indivíduo, ele está sem uso da substância, aí um determinado dia ele usa um pouquinho, mas ele usa e para, só naquele momento, só naquele dia. Ele não restabelece um padrão de uso. Então, quando foi um uso eventual que aconteceu aí nesse período, a gente diz que isso é lapso, tá? E isso deve ser adequadamente monitorado, né? Seja por entrevistas, acompanhamento familiar ou mesmo por testes bioquímicos que podem nos ajudar nesse monitoramento, né? Vou aproveitar aqui para dizer o seguinte: quando o indivíduo está sem usar a substância e volta a usar, e ele usa uma vez e continua usando, restabelecendo o padrão anterior, aí sim a gente diz que tem uma recaída. Então essa é a diferença entre lapso e recaída, né? Lapso é um uso pontual sem voltar ao padrão anterior de uso. E na recaída há uma retomada do padrão anterior de uso. E o último princípio diz que os programas de tratamento devem contemplar doenças infecciosas e prover aconselhamento em redução de danos. O que significa isso, né? Esses indivíduos dependentes químicos, usuários crônicos de drogas, né, eles se expõem muito a riscos de contrair outras doenças, especialmente doenças infecciosas. Tá aí os riscos de hepatite, do HIV. Então é importante que isso seja contemplado no programa de tratamento desses indivíduos, né, e que seja feito o aconselhamento, né, no sentido de se minimizar os riscos, né, para essas doenças. É isso que a gente chama de redução de danos, né, que vai muito além disso, tá? Esse é só um exemplo, né? Bom, pessoal, em seguida eu vou estar deixando aqui para vocês, né, alguns algoritmos de avaliação bastante simples. Eu sei que vocês aí todos estão na área da saúde. Aquela escalinha de motivação para mudança de comportamento que eu mencionei há pouco, um indivíduo contemplativo, determinado para a ação, né? Deixo o que a gente busca em termos de um perfil básico quando a gente vai tratar um indivíduo, saber o padrão de consumo, a gravidade desse consumo e qual é a motivação dele, isso é fundamental, né? Naquela avaliação inicial dentro daquele organograma que vai estar aí para vocês, algumas dicas. Fundamentalmente o mais importante dela, vínculo empático. É preciso que você goste de fazer isso, tá? Você enquanto profissional. É preciso ter empatia por esses indivíduos, para que isso não gere mais problemas, né? Quando se interna um dependente químico, quais são os critérios para a alta de um dependente químico? Eu penso que isso está aí de uma forma bem clara que pode vir a ajudá-los, né? Continuidade do tratamento depois da internação, tratamento a nível ambulatorial, grupos de autoajuda são importantes, a ANA, eu particularmente sou bastante fã. Esses grupos de autoajuda funcionam muito bem, ajudam bastante, e orientação familiar, sem dúvida nenhuma, também é fundamental. Qual é a maior dificuldade no processo de tratamento de um dependente químico? É a fissura, né? Que em inglês se chama craving, peço desculpas que eu esqueci de passar para o português aqui. O craving, que é o principal determinante de recaída, é a fissura, né? É aquele desejo incontrolável pelo uso da substância, que o córtex pré-frontal, né, a nossa cognição não dá conta de controlar, e o indivíduo então vai impulsivamente, compulsivamente buscar a substância, né? Possibilidades terapêuticas para o craving, tá? Que passam desde as psicoterapias, que são fundamentais, medicamentos que ajudam a controlar o impulso, e ver se esse indivíduo não tem uma comorbidade. E para fechar, pessoal, eu não poderia deixar de mencionar que há comportamentos aí nossos, de equipe, que podem dificultar tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. Que são esses que aparecem aí. Bom, negligência, banalização, o preconceito e a acomodação, né? Negligência, aquela velha historinha que eu acho que ilustra bem, tá? De os pais que um belo dia olham para o filho e pensam: olha, acho que o meu filho usou drogas hoje. Gente, isso não é uma coisa súbita. E
a droga provoca uma modificação de comportamento e ela vem aparecendo aos poucos, tá? Então, pais de olho nos seus filhos vão perceber alterações no comportamento do seu filho. Coisa não é súbita assim, tanto de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter cuidado de não ser negligente nas avaliações. E nós, enquanto profissionais, não sermos negligentes na questão de avaliação de lapsos, tá? Isso é muito importante. Lapso é sempre prenúncio de recaída. A banalização, né? Ou acomodação, enfim, tem uma chargezinha que eu vi uma vez num jornal há muito tempo atrás, na época dos censos, né? Então isso foi 2010, o último, né? Que o recenseador chega numa residência bastante humilde, numa comunidade, numa favela, enfim, e pergunta para uma senhorinha muito pobre, de aparência muito mazelada, era um desenho, uma charge, ela pergunta, quantos dependentes na sua casa? Aí ela fala 3. Meu filho de crack, meu marido de álcool e eu do Bolsa Família. É uma piadinha, não é uma crítica ao Bolsa Família, mas só para mostrar que é uma demonstração, tá, de uma situação que a gente observa, né, em alguns segmentos, uma certa acomodação, né, com relação a esse problema. Né? Isso é um problema bastante sério. Né? A banalização, determinada droga não faz mal para ninguém, não tem problema, tem gente que usa, não tem problema. Tem que ter cuidado, que a gente viu que é uma questão multifatorial, nós não podemos generalizar dessa forma. Né? E o preconceito. Tá? Por isso que eu dizia desde o início, a gente, para se propor a abordar indivíduos que têm esse problema, né, nós não podemos ter preconceito com relação a esse problema. Né? E preconceito em nenhum aspecto que circunde esse problema, que a gente viu que é um problema que tem uma abrangência psicossocial bastante ampla. Então vocês têm aí o meu contato, meu e-mail para contato aqui na UFSC, e eu fico à disposição de vocês para qualquer comentário ou responder alguma pergunta se eu souber. Né? Obrigado pela atenção de todos.